Fala galera, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula comigo? Então, vamos lá. Mais um momento aqui com o querido Digo Mate, que eu tenho certeza que mora no coração de vocês, tá certo? Então, vamos dar sequência, tá? Ao nosso conteúdo, intervalos reais. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre operações com intervalos, tá certo? Então, nós vimos operações com conjuntos, né? Já estudamos união, interseção, diferença, complementar de um conjunto em relação ao outro e o caso específico do complementar de um conjunto em relação ao conjunto universo, né? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar esse conteúdo, só que agora aplicando para os intervalos reais, que são tipos específicos de conjunto, não é isso? Então não é novidade nenhuma que os intervalos, né, são também considerados conjuntos, apenas uma forma diferente de escrever e de representar, tá bom? Então, operações com intervalos reais. Vamos lá? Bom, primeiramente, vale lembrar, como eu disse antes, que o intervalo real é um conjunto. Então, tudo que nós vimos anteriormente continua valendo. Então, a união, a gente junta os elementos dos dois conjuntos para formar um novo conjunto. Interseção são aqueles elementos que os dois conjuntos têm em comum. A diferença, né, é o que tem em um conjunto que não tem no outro. Complementar é quando o que falta a um conjunto para ficar igual ao outro. No complementar é importante que um conjunto esteja contido no outro. Tá bom? Então, meu conselho, quando a gente fala em intervalos reais, é o seguinte, ó. Basicamente, o mais indicado é fazer essas operações com a representação na reta numérica, tá certo, galera? Tem como fazer de cabeça em algumas situações? Tem, tá certo? Em algumas situações tem como fazer de cabeça, tem como fazer mentalmente. Mas eu não indico, principalmente nesse começo de assunto. Depois que a gente pegar a prática, ok. Mas nesse começo, a gente sempre vai utilizar aqui a reta numérica para poder resolver, tá? Então, para poder explicar, eu vou trabalhar com exemplos. Por que eu vou trabalhar com exemplos? Como eu disse anteriormente, a parte teórica é a mesma. Ó, todos os conceitos vistos anteriormente sobre operações com conjuntos continuam válidos. Então, não mudaram as regras, só muda um pouco a forma de resolver. Então, nos exemplos, a gente vai poder ver bem essas diferenças. Então, dados os intervalos A de menos 3 fechado até 5 fechado, B de menos 5 aberto até 0 fechado, C de menos infinito até 3 aberto e D de menos 4 fechado até mais infinito, determine, e aí tem algumas coisinhas para a gente poder resolver. Só relembrando, ó, quando eu coloco aqui que o conjunto A vai de menos 3 fechado até menos 5 fechado, o que é que significa isso? Significa dizer que nesse conjunto A, nós temos todos os números que vão do menos 3 até o 5. E como o menos 3 e o 5 fechado, quer dizer que esse conjunto tem tanto o menos 3 como o 5. Por isso que eu falei, né, do menos 3 até o 5, porque inclui tanto o menos 3 como o 5. Já o conjunto B que está aqui, ele vai de menos 5 até 0, menos 5 aberto até 0 fechado, ou seja, ele tem todos os números que estão à direita do menos 5, ou seja, após o menos 5, até chegar no 0, porque o 0 é fechado, então inclui o 0. Então, o conjunto B tem todos os números maiores do que menos 5 e menores ou iguais a 0. Ok? Então, aqui você tem, por exemplo, menos 4,83 está dentro desse intervalo. Menos 3,2 está dentro desse intervalo. Menos 0,1 está dentro desse intervalo. 0 está dentro desse intervalo. Conjunto C, que vai
de menos infinito até 3 aberto, ou seja, tem todos os números negativos, vai subindo até parar imediatamente antes do 3, porque não inclui o 3, já que o 3 está aberto. E de menos 4 fechado a mais infinito, o conjunto D. Então aqui você tem os números negativos a partir do menos 4, né, contando menos 4, e subindo infinitamente, ou seja, tem um começo, que é no próprio menos 4, mas não tem fim, tudo bem? Então vamos lá resolver esses itens e aí eu vou explicando como é que faz um por um. Então vamos lá. Começar aqui a resolver. Colocar aqui os conjuntos, né? Para a gente não ter que ficar voltando e olhando. Até porque não teria nem como voltar aqui nos slides. Então, esses são os intervalos, tá certo? E para resolver, a gente sempre vai fazer uso da reta numérica, como eu disse anteriormente. É o método mais indicado, mais seguro. Não é que não dê para fazer de outro jeito. Mas, nesse momento, principalmente, que é um momento de início de assunto, vamos optar pela segurança? Então vamos fazer daquele jeito que a gente sabe que não vai dar erro, tá? Então pela reta numérica a chance de erro é bem pequena, desde que você tenha os devidos cuidados. Então aqui na letra A, a gente quer a interseção C. Relembrando, interseção é o que os dois conjuntos possuem em comum. Então eu tenho que olhar quais são os números que o intervalo A tem e que o intervalo C também tem, tá certo? Vamos traçar aqui a reta. O intervalo A, ele vai de menos 3 fechado até 5 fechado. Lembrar que além de colocar os extremos, a gente tem que rabiscar qual é a parte da reta que me interessa. O que é que efetivamente eu estou olhando? Então eu estou pegando tudo isso aqui, que está do menos 3 até o 5. Tá bom? Conjunto B, ou perdão, conjunto C, de menos infinito até 3 aberto. Ou seja, o conjunto C ele não tem começo, já que ele está vindo de menos infinito, e para imediatamente antes do 3. Então, o conjunto C, eu vou rabiscar toda a reta, todo o pedaço da reta antes do 3. Tá? E assim, galerinha, tenham um cuidado na hora de posicionar os números, tá? Porque como agora nós estamos trabalhando com 2 intervalos, é importante que cada valor que você coloque esteja posicionado de forma correta. Então, por exemplo, eu coloquei o 3 aqui, né? Eu não poderia colocar o 3 aqui. Olha onde o meu cursor está. Se eu colocasse o 3 aqui, onde eu coloquei agora o meu cursor, estaria errado. Como é que o 3 vai estar à direita do 5? Não pode. O 3 ele tem que estar à esquerda do 5, porque ele é menor que o 5. Mas em relação ao menos 3, ele tem que estar na direita, porque ele é maior que menos 3. Então lembrem-se na hora de colocar os números na reta, de ter a preocupação de colocar em ordem crescente, tá? Mesmo aqueles números que estão em retas separadas. Você tem que posicioná-los de forma coerente. Tá bom. O que é a interseção mesmo? É o que eles têm em comum. Então você vai olhar basicamente o seguinte. O que é que tem no conjunto A, que é essa primeira reta que nós fizemos, que também tem no conjunto C? Ora, o conjunto A tem tudo que vai do menos 3 até o 5, correto? Então, o conjunto A tem tudo isso. O conjunto C tem tudo até o 3. Então, o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum esse pedaço aqui, ó. Tudo que tiver do menos 3 até chegar onde? Até chegar no 3, tá certo? Isso é o que eles têm em comum. Deixa eu fazer esse recorte aqui, ó. Então, o pedaço que os dois conjuntos têm em comum é esse pedaço daqui. Tá bom? Que vai do menos 3 até o 3. Aí, vou botar aqui na reta. Do menos 3 até o 3. Pronto. Então, já chegamos onde a gente queria, já sabemos o que eles têm em comum. Agora você pode estar se perguntando, por que o menos 3 é fechado e o 3 é aberto? Por que isso? Ora, interseção não é o que eles têm em comum? Então você tem que se perguntar o seguinte,
só vai ficar fechado se o número estiver nos três conjuntos. Nos dois conjuntos, perdão. Aí se pergunte, menos 3. Menos 3 pertence ao conjunto A? Então a resposta dessa pergunta é sim. Menos 3 pertence ao conjunto A. Ele está fechado ali, então quer dizer que ele faz parte do conjunto A. Menos 3 pertence ao conjunto C? Essa já é outra pergunta. Aí você vai olhar, menos 3 está no conjunto C? Tá, porque o conjunto C tem todos os números até chegar no 3. Então, menos 3 pertence ao conjunto C. Ora, se menos 3 pertence a A e menos 3 pertence a C, então eu posso afirmar que menos 3 pertence à interseção dos dois conjuntos. Menos 3 é o elemento em comum aos dois conjuntos. Por isso que o menos 3 vai ser aberto. Fechado, perdão. Menos 3 vai ser fechado. Eu já estava pensando aqui no 3, na explicação seguinte. Por que que o 3 é aberto? Vamos lá, fazer as mesmas perguntas. 3. Deixa eu mudar de cor. O número 3 pertence ao conjunto A? Sim. O conjunto A vai do menos 3 até o 5. Então, 3 pertence a A. 3 pertence ao conjunto C? A resposta para essa pergunta já é não. Ó, o 3 aqui ele está aberto. Ó, no conjunto C, o 3 é aberto. Se é aberto é porque ele não participa do conjunto. Então, menos 3 não pertence a C. Ora, se ele pertence a um conjunto, mas não pertence ao outro, ele não pertence à interseção. Ok? Então, ele não faz parte da interseção, porque a interseção é tudo que eles têm em comum. E o 3, então, não é um elemento em comum, porque ele pertence a A, mas ele não pertence a C. Se ele não pertence a C, ele não pertence à interseção. Ou seja, ele vai ser aberto. Então, resposta à interseção C, de menos 3 fechado até 3 aberto. Vamos lá para a letra B. A unido a B. União é o conjugo mais fácil, galera. Vou explicar o porquê. Vamos desenhar aqui a reta do conjunto A. Conjunto A, que vai de menos 3 até 5. Nós já tínhamos feito no exemplo anterior. A reta do conjunto B. Conjunto B, ele vai de menos 5 aberto até 0 fechado. Vamos rabiscar aqui no meio. Menos 5 aberto até 0 fechado. O que é união? União nada mais é do que a gente pegar os dois conjuntos e juntar para formar uma coisa só, não é isso? Então, por que eu disse que é a mais fácil de todas? Porque você vai fazer o seguinte exercício mental. Imagine aí na sua cabeça. Acompanhe meu raciocínio, tá? Pegue essa primeira reta, que está aqui, que vai do menos 3 até o 5. Imagine agora você pegar essa primeira reta, puxar aqui para baixo e ela ficar em cima da segunda reta, certinho, ó. Você botar uma reta em cima da outra. Quando você fizer isso, o que é que vai acontecer? Vai virar uma reta só, né? Vai virar uma reta só. E essa reta, qual é a parte dela que vai ficar rabiscada? Ora, quando você juntar as duas, olha o que vai acontecer. O que é que vai estar rabiscadinho? Vai estar rabiscado aqui a partir do menos 5, né? Vai rabiscado aqui a partir do menos 5. Aí aqui chega no 0. Só que a de cima tem também rabiscado do 0 até o 5. Então vai ficar uma coisa só. É como se ficasse, então, do menos 5, rabiscado, até chegar onde? No 5. Não é isso? Juntando as duas, fica um conjunto só, do menos 5 até o 5. E o menos 5 vai ser aberto ou fechado? O menos 5 vai ser aberto. Por que o menos 5 vai ser aberto? Pelo seguinte fato, na união
eu pego o que um conjunto tem com o que o outro conjunto tem, certo? Vamos imaginar, então, que o conjunto A seja o meu conjunto, de professor Rodrigo. O conjunto B seja de professora Roberta, tá certo? O conjunto A de professor Rodrigo tem menos 5? Não. O conjunto A de professor Rodrigo não tem menos 5. Meu conjunto começa no menos 3. O conjunto B de professora Roberta tem menos 5? Não. O conjunto B de professora Roberta não tem menos 5, porque o menos 5 é aberto. Ora, se eu não tenho menos 5, se a Pro Roberta não tem o menos 5, a união dos nossos conjuntos vai ter o menos 5? Não, impossível. Para a união ter aquele número, pelo menos um dos dois conjuntos teria que ter. E o 5 vai ser o quê? Fechado. 5 já é fechado. Por quê? Porque o primeiro conjunto tem 5. O conjunto A tem 5. Ah, o conjunto B não tem. Não importa. Se o meu conjunto tem e o conjunto de professora Roberta não tem, na hora que a gente juntar os nossos conjuntos para formar um conjunto só, vai ter aquele número. É como se eu estivesse juntando duas coleções de figurinha. Se eu tenho uma figurinha rara e meu colega não tem a figurinha rara, na hora que a gente juntar nossas coleções para formar uma coleção só, aquela nova coleção terá a figurinha rara. Então, a resposta de menos 5 aberto até 5 fechado, tá certo? Então, bem tranquilo fazer a união. Vamos ver os próximos itens. De novo aqui eu coloquei os intervalos, para ficar mais fácil da gente resolver, para não ter que ficar voltando, né? Até porque não tem nem como a gente voltar aqui na gravação. Então, estão aqui os conjuntos mais uma vez. Vamos lá para a letra C. Na letra C eu quero D menos B. D de dado menos B de bola. Ou seja, a diferença. Diferença. Bom, para resolver, vou usar o mesmo esquema gráfico. Vamos fazer a reta do conjunto D. O conjunto D, ele vai de menos 4 fechado, por isso a bolinha do menos 4 é pintada, até mais infinito. Ou seja, o conjunto D tem todos os números do menos 4 em diante, do menos 4 para frente, né? Então, vai ser isso aqui, ó. Partindo do menos 4, todo mundo aqui da direita, sem fim, crescendo infinitamente. Agora a reta do conjunto B de bola. Nós já fizemos no slide anterior, né? O conjunto B ele é de menos 5 aberto até o 0 fechado. Então é esse pedaço aqui. Aí vamos lá, lembrem, o que é que significa a diferença? Repetindo, diferença é tudo que tem no primeiro conjunto, é tudo que tem em D que não tem em B. Ou seja, o que é que o conjunto D tem que B não tem? Tá? É como se você estivesse comparando coleções de figurinha. O que é que com essas figurinhas que o professor Rodrigo tem que o professor Renato não tem? Então você vai olhar que o primeiro conjunto é o conjunto D. O segundo conjunto aqui que a gente fez é o conjunto B. Então aqui é como se fosse a minha coleção de figurinhas. E aqui é como se fosse a coleção de figurinhas de Renato. Eu tenho todas as figurinhas com os números de menos 4 para cima. Renato só tem figurinhas depois do menos 5 até o 0. Então, o que é que eu tenho que ele não tem? Ora, então vai ser esse pedaço aqui, ó. Depois do 0, eu tenho todas as figurinhas, estão vendo? Eu tenho tudo isso, ó. E ele não tem. Esse pedaço aqui, todo que eu rabisquei, tá certo? Eu tenho e ele não tem. Ou seja, o conjunto D tem e o conjunto B não tem, tá certo? Ó, professor, mas e aqui esse pedaço, ó? Entre o menos 5 e o menos 4. Repare, o conjunto B tem esses números e o conjunto D não tem. Só que a gente vai voltar lá na aula de operações com conjuntos. Para lembrar, quando a gente falou em diferença, nesse caso aqui especificamente, tá? D menos B. Qual é o significado disso? O que tem
em D que não tem em B. Então, o nosso comparativo é de D para B e não o contrário. Então, não me interessa o que é que o B tem e o D não tem. Repito, o que interessa é o que tem no conjunto D que não tem em B. A nossa comparação é do de cima para o de baixo. Você não vai olhar de baixo para cima. D menos B é uma coisa, B menos D seria outra. B de bola menos D de dado já seria outra coisa. Tranquilidade? Então a resposta, ó, de 0 aberto para cima. Que é o pedaço que está rabiscado ali, ó. Tudo depois do 0. Querido, amado, idolatrado professor, por que nesse caso o 0 é aberto? Por que o 0 não é fechado? Qual é a explicação para isso? Vamos lá? A explicação eu já escrevi aqui, ó. D menos B é o que tem em D que não tem em B. Então, para você saber se é aberto ou fechado, você vai ter que se perguntar o seguinte. Tem 0 no conjunto D? Tem. O conjunto D tem 0. O conjunto D tem tudo de menos 4 em diante. O conjunto B de bola tem 0? Tem. Porque no conjunto B o 0 é fechado. Então, o 0 ele não entra na resposta. Porque o 0 está nos dois conjuntos, tá certo? Na resposta, a gente só vai colocar o que tem em D que não tem em B. Ou seja, o número tem que pertencer a B, ou perdão, o número tem que pertencer ao conjunto D de dado, ou seja, tem que ter em D, e não pode pertencer ao conjunto B de bola. Tá? Se atender a essa condição aqui, aí você pode dizer que é fechado. Só que nesse caso, 0 pertence a D e 0 também pertence a B. Ou seja, 0 não é exclusivo. Se ele não é exclusivo, ele fica aberto. Se por acaso aqui no conjunto B o 0 fosse aberto, aí na resposta ele já ficaria fechado. Tá certo? Então, um pouquinho mais complicado de entender, mas, como eu disse no slide anterior, isso aqui é prática. Com o tempo vocês vão pegando essas regras e fica mais fácil, tá bom? Então, a resposta de 0 aberto até mais infinito. Pode de 0 aberto para mais infinito, tá certo? Lembrando que essa resposta de 0 aberto para mais infinito, a gente poderia colocar de outro jeito também, né? São os reais positivos. Tudo que está acima do 0 são os reais positivos. Então, a gente poderia botar R mais asterisco, tá? Então, se fosse a questão de marcar, a resposta também poderia vir desse jeito. Próximo item, letra C. C barra. O que significa C barra? É o complementar do conjunto C. Então, deixa eu desenhar aqui o conjunto C. Nesse caso, o conjunto C, ele vai de menos infinito até 3, ou seja, é tudo que está antes do 3. E o 3 ele é aberto, né? Então, de menos infinito até 3. O complementar é o que não tem naquele conjunto. Antes de desenhar outra reta, eu já vou fazer aqui mesmo. Basicamente, e lembrando que o C barra é o complementar em relação ao conjunto universo. Quando a gente fala em intervalos reais, o conjunto universo é o conjunto dos números reais, ok? Então, toda vez que você estiver trabalhando com intervalos reais, salvo as situações onde a questão diga outra coisa, o conjunto universo é sempre o conjunto dos números reais. Então, você vai só olhar o seguinte, qual é a parte da reta que não está pintada aqui? Ora, essa parte de cá. Eu rabisquei agora de uma cor diferente, tá vendo?
Então, o complementar de C é justamente o que não estava rabiscado antes. Olha lá. Então, do 3 em diante, do 3 para cima. Resposta de 3 fechado até mais infinito. Essa aqui daria para fazer de cabeça, é um exemplo que eu disse antes, de algumas operações que poderiam ser feitas mentalmente. Por quê? Se você olhar bem aqui em cima, o conjunto C ele é de menos infinito até 3. Ou seja, o que é que falta nesse conjunto para completar o conjunto dos números reais? Ora, está faltando o 3, então 3 fechado, até mais infinito. Tudo que tiver do 3 em diante. Se aqui eu tenho tudo que está antes do 3, o complementar dele é tudo que tiver do 3 para cima, não é isso? Então, repare como daria para fazer de cabeça aí, tranquilamente, ó. Esse aqui, repito, de menos infinito até 3. E antes do 3. Então, conjunto C tem tudo que está antes do 3. Qual é o complementar dele? O que é que falta para completar e formar todo o conjunto dos números reais? Está faltando o próprio 3, por isso que ele é fechado, para mais infinito, tá bom? Vamos lá fazer as duas últimas letras. Então, para a gente fechar aqui a nossa atividade, a explicação, de novo os intervalos. Letra E, complementar de A em relação a D. Então, complementar de A em relação a D. Repare que isso aqui só é possível, tá? Porque o conjunto A está contido no conjunto D, ok? Então, isso aqui é importante. Eu só posso usar essa linguagem de complementar de um conjunto em relação a outro, quando um conjunto está contido no outro. Então, aqui eu posso fazer isso, porque o conjunto A vai do menos 3 até 5, beleza? Conjunto D pega tudo que está do menos 4 em diante. Ora, se o conjunto D pega tudo que está do menos 4 para cima, ele tem todos os números que o conjunto A tem, tá? Então, realmente, o conjunto A está contido no conjunto D. Lembrando que, nesse caso, o complementar também pode ser representado como a diferença, né? O complementar de A em relação a D é a mesma coisa que fazer D menos A, tá bom? Então, vamos olhar aqui. Fiz a reta do conjunto A, de menos 3 até 5, menos 3 fechado até 5 fechado. Esse é o conjunto A, deixa eu colocar aqui. Aqui o segundo conjunto é o conjunto D, que é do menos 4 em diante. Então, tá aqui, menos 4 em diante. Então, a gente vai olhar agora o complementar do conjunto A em relação ao conjunto D. Então, o que é que falta ao conjunto A para ele ficar igual ao conjunto D? Ora, o que é que tem aqui embaixo que não tem em cima? Então, eu vou fazer um recorte aqui, ó. Repare, esse primeiro pedaço, deixa eu rabiscar aqui para vocês perceberem. Esse primeiro pedaço, que vai do menos 4 até o menos 3, ó. Esses números aqui, que são os números decimais, né, digamos assim. Menos 3,8, menos 3,25. Os números, esse tipo de número que eu acabei de citar, entre menos 4 e menos 3, estão no conjunto D, mas não estão no conjunto A. Então, já vai para a resposta esse pedaço. Esse pedaço do meio, ele já tem, né? Então, ok, os dois têm. Então, não vai para a resposta. E esse pedaço aqui da ponta, esse pedaço, o conjunto D tem, mas o conjunto A não tem. Então, esse último pedaço também vai entrar na resposta, tá certo? Então, são duas partes, ó, lembrando. Complementar de A em relação a D. Só que a gente pode interpretar como o que falta para o conjunto A ficar igual ao conjunto D.
Então, complementar é o que falta para complementar de A em relação a D, é o que falta para o conjunto A ficar igual ao conjunto D. Tá certo? Então, podem pensar no complementar dessa forma, que também ajuda a interpretar a questão. Tranquilidade? Então, como é que a gente vai escrever essa resposta? Porque aqui a gente tem um grande problema, né? São dois pedaços. E são dois pedaços, obviamente, separados. Eu tenho aqui um pedaço entre o menos 4 e o menos 3. E aqui eu tenho um pedaço após o 5. Então a gente vai escrever um intervalo para cada pedaço, tá bom? Então a gente vai escrever um intervalo aqui entre o menos 4 e o menos 3 e um intervalo aqui após o 5. Vamos olhar como é que vai ficar a resposta na reta primeiro, depois a gente escreve o intervalo. Então, a resposta vai ficar desse jeito. De menos 4 fechado até menos 3 aberto. E de 5 aberto até mais infinito. Vamos lá de novo, professorzinho querido. Por que o menos 4 é fechado, o menos 3 é aberto e o 5 é aberto? Ora, vamos ler aqui em cima. O que falta para o conjunto A ficar igual ao conjunto D. Então, eu estou dizendo que falta em A. Menos 4 falta no conjunto A? Falta. A não tem menos 4. O menos 4 ele fica fechado. Menos 3 falta no conjunto A? Não. Menos 3 está fechado no conjunto A. Se ele está fechado no conjunto A, então ele não está faltando. Se ele não está faltando, fica aberto na resposta. 5 falta no conjunto A? Não. O 5 está fechado no conjunto A. Logo, se ele não falta no conjunto A, ele fica aberto. Complementar, vou repetir, complementar de A em relação a D é o que falta para o conjunto A ficar igual ao conjunto D. Então, para saber se é aberto ou fechado, você tem que responder essa pergunta. Esse número falta no conjunto A? Se ele faltar no conjunto A, ele fica fechado. Se ele não faltar no conjunto A, ele é aberto. Então, aqui de novo, ó. Menos 4 falta no conjunto A? Falta, fechado. Menos 3 falta no conjunto A? Não. Então, menos 3, aberto. 5 falta no conjunto A? Não. Então, 5, aberto. E aí a resposta vai ficar desse jeito, ó. De menos 4 fechado até menos 3 aberto, unido de 5 aberto até mais infinito. Toda vez que vocês resolverem uma questão e que vocês encontrem dois pedaços separados, tá? Uma resposta com duas partes, vocês vão escrever um intervalo para cada parte. Então aqui, ó, esse intervalo é para essa parte. Aqui o segundo intervalo para a segunda parte que a gente encontrou, não é isso? Então, vocês vão escrever um intervalo referente a cada pedaço e entre eles vocês vão usar o símbolo de união, que é para dizer que a resposta são todos os números de menos 4 fechado até 3 aberto ou de 5 aberto até mais infinito, de 5 aberto em diante, tá bom? E a última, letra F, B interseção C, interseção D. Então, aqui eu quero a interseção de três conjuntos, B, C e D. Vamos fazer a reta dos três. A primeira reta do conjunto B, que vai de menos 5 aberto até 0 fechado. Então, conjunto B. Tá certo? Vamos rabiscar aqui no meio. É importante rabiscar para você poder visualizar qual é a parte da reta que a gente está analisando, tá bom? Próximo conjunto, que é o conjunto C, é de menos infinito até 3 aberto. Então, de menos infinito até 3 aberto. Então, a gente vai rabiscar tudo que tiver antes do 3. E o conjunto D,
que é de menos 4 fechado para mais infinito. Então, a gente vai rabiscar tudo que tiver depois aqui do menos 4, e a bolinha do menos 4 já é pintada. Interseção. Interseção é o que tem que ter nos três conjuntos. Então, o que é que os três conjuntos têm em comum? Olhando aqui, ó, vou recortar. Repare que os três conjuntos têm em comum esse pedaço do meio, que começa no menos 4 e vai até o zero, né? Então, é o que eles têm em comum. Do menos 4 até chegar no zero. Porque se vocês repararem com calma, esse pedaço aqui, por exemplo, ó, começando no menos 5. O conjunto D, que é o último conjunto, não tem essa parte. E como a gente quer interseção, tem que ter nos três ao mesmo tempo. Então, a única parte que está pintada nos três conjuntos ao mesmo tempo é essa parte que vai do menos 4, olha lá, ó, como está rabiscada nas três retas, até chegar no zero. Depois do zero, a primeira reta não tem mais nada. Então, não vai ter nenhuma interseção após o zero. Logo, resposta de menos 4 fechado até zero fechado. Então, vamos rabiscar aqui, ó. Menos 4 fechado até zero fechado, tá bom? Então, galera, realmente não é um assunto assim dos mais complicados, mas que exige muita atenção, principalmente na hora de verificar se é aberto ou se é fechado, tá bom? Então tem que praticar mesmo, tem que treinar, fazer as atividades, não dá para só assistir essa videoaula, tem que meter a mão na massa para poder aprender efetivamente a fazer operações com conjuntos com intervalos reais, tá? E como eu disse, meu conselho, trabalhar sempre na reta numérica, ok? Então valeu. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda lá nos comentários. Estou à disposição de todos vocês. E fiquem bem, estudem, pratiquem, que tudo vai dar certo. Valeu? Aquele abraço, bom estudo. Um beijo do Digo Mate. E fui! Tchau, tchau, galera.